Salve povo, aqui é o Zalota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.900 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos lombardos, esse povo bárbaro germânico que migrou e muito pela Europa e depois finalmente fundou o seu reino na Itália. Vamos trabalhar todo esse período da migração dos bárbaros, os povos que eles enfrentaram neste caminho dessa longa jornada e quem foram esses primeiros reis lombardos. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço que vocês deem um tapote no like, compartilha com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas, é só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota. E a cada meta de inscrito eu trago um especial para vocês como este aqui. E a nossa próxima meta agora é de 2.350 inscritos, conto com vocês. E vocês podem dar sugestões de outras civilizações aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que é o @ozelota, onde lá vocês também podem ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e também assistir aos vídeos que eu publico no IGTV do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação, vamos ao que interessa com a história dos lombardos. Bom, os lombardos, que também são conhecidos como longobardos, que significa os de barba longa, tem uma história por trás disso e eu vou contar para vocês nesse vídeo, é claro. Bom, eles eram um povo que era originário do sul da Escandinávia, como a grande maioria dos povos bárbaros germânicos que vieram do norte da Europa. Bom, eles faziam parte de uma tribo que chamava-se Vinilos, que vivia próximo ao rio Vindílico, que era uma parte ali da fronteira com a Gália. Bom, os Vinilos, eles se dividiram em outros 3 grupos. E um desses 3 grupos resolveu migrar para terras estrangeiras por conta da superpopulação que estava ali onde eles viviam. E aí eles saíram viajando e chegaram até Escoringa, que ficava na costa do Mar Báltico, e era uma região dominada por um outro povo, os vândalos. E aí foi que os vândalos chegaram para esses vinilos e disseram para eles, para ficar aqui é o seguinte: ou é guerra ou paga tributo, né? Lembrando ali o Escobar, plata ou plomo, né? E aí os vinilos disseram o seguinte, que preferiam a liberdade pela espada do que manchá-la com os tributos. E aí partiram para a guerra. Foi que eles consultaram os seus deuses nórdicos como Odin e Freia, que os aconselharam a lutar ao nascer do dia que a vitória seria garantida. Bom, foi aí que eles foram para este combate. E aí então foi que o líder dos vândalos, o Godin, virou para um de seus companheiros e perguntou quem são aqueles de barbas longas. E aí ficou o apelido para esse novo nome para os lombardos, que seria longobardos, que é justamente como eles ficaram conhecidos, né? Aqueles de barbas longas. Bom, a barba longa ela representaria também o deus Odin, e para onde eles fossem, né, o deus nórdico os acompanharia. E aí os lombardos passaram a viver no foz do rio Elba e se tornaram agricultores, como eles tentavam a vida. Assim como a gente vê o exemplo dos vikings, né, que eles procuravam terras mais cultiváveis, né, o norte da Europa não favorece ali a agricultura. E aí temos agora o grande período das migrações dos lombardos. Bom, o primeiro relato dos romanos a respeito dos lombardos foi feito por Marco Valério Peterculo. Esse cara ele acompanhou nada mais nada menos do que o ainda jovem e futuro imperador Tibério em uma expedição. E aí o Peterculo ele descreveu os lombardos como ainda mais ferozes
do que a tradicional selvageria germânica. Bom, aconteceu que nessa batalha os lombardos foram derrotados e aí eles acabaram migrando para a outra margem do Elba e foram viver junto de outros povos germânicos que ainda não haviam sido subjugados pelos romanos. Já o historiador Tácito, o famoso Tácito, ele classificou os lombardos como uma tribo que pertencia aos suevos. Isso deu muito assunto, né, no vídeo que eu trouxe aqui sobre os suevos, se eles eram um povo ou eram uma confederação de várias tribos. E também que eles eram súditos do rei Marobúdio. Marobúdio, que era o antigo rei dos Marcomanos, que estavam em paz com Roma. E justamente por esse motivo é que os lombardos não fizeram parte da famosa Federação Germânica formada pelo Armínio na Batalha de Teutoburgo no ano de 9 depois de Cristo. Eu trouxe a história aqui para vocês no canal, achei o card aqui em cima. Bom, acontece que o Armínio e o Marobúdio, depois dessa famosa Batalha de Teutoburgo, foi um grande massacre ali que os romanos foram massacrados. Eles entraram em guerra, inclusive o Marobúdio era sogro do Armínio, enfim, uma história meio tensa. E aí essa guerra aconteceu no ano 17 depois de Cristo. E aí no ano de 47 depois de Cristo, mais de 30 anos depois, né, de que os queruscos haviam lutado pela sua independência, o líder dos queruscos, que era o sobrinho do Armínio, acabou sendo expulso. Eu conto essa história lá nesse vídeo sobre os queruscos. E aí quem recolocou justamente ele de volta no cargo foram os lombardos. Enfim, sempre essas mudanças de lado. E aí depois eles desaparecem na história, os lombardos só reaparecendo no meio do século II, ao lado dos suevos, na Renânia, próximo de onde viviam os sicambros. Embora eles tenham ficado ali, uma boa parte dos lombardos ainda tenham permanecido no Elba. Segundo o Dion Cássio, outro historiador romano, os lombardos e os úbios, que eram outro povo germânico, eles invadiram a Panônia, que era uma província romana, antes da época das guerras marcomanas, foram as guerras entre os romanos e os marcomanos. E aí as duas tribos acabaram sendo derrotadas pelos romanos, aí fizeram um acordo de paz, e foi quando os lombardos retornaram para o Baixo Elba. O Tácito descrevia os lombardos que eles, mesmo estando em menor número, como inclusive essa primeira batalha que eu descrevi aqui no vídeo contra os vândalos, eles continuavam lutando porque eles eram ousados e gostavam do perigo das guerras. As tribos menores naquela época, várias tribos pequenas que tinham na Germânia, elas foram se unindo e aí foram formando tribos maiores. Assim surgiram povos como os francos, os alamanos, os bávaros e os saxões. Porém, os lombardos, eles não fizeram essa junção com outras tribos. Eles acabaram, inclusive, sumindo dos registros romanos por terem migrado para uma região mais ao leste da Germânia. Eles vão aparecer novamente por volta do ano 300 depois de Cristo, e vai ser o momento em que eles vão ser absolvidos pelos saxões, mas eles mantiveram a sua identidade e seu nome de lombardos. E aí aconteceu uma insurgência que vai ser liderada pelo rei Algemundo, o primeiro rei dos lombardos, que reinou por 30 anos. E aí eles conseguem derrotar os saxões e aí eles fazem uma nova migração. Dessa vez eles vão até a região de Burgundábio, que era a antiga terra dos burgúndios. Também tem a história desse povo aqui no canal. Bom, até que lá eles foram atacados por outro povo, que foram quem? Os hunos, na época ainda pré-Átila. E aí eles acabaram sendo derrotados pelos hunos e o rei Algemundo acabou sucumbindo durante esta batalha e os lombardos foram subjugados agora pelos hunos. Aí surge um novo rei chamado Lamicão. E ele vinha, um cara jovem, cheio de vontade, sedento por vingança,
consegue reunir os lombardos e derrotar os hunos. O sucessor de Lamicão foi o rei Lete, que veio a fundar a primeira dinastia dos lombardos, chamada de Letinga. A partir dessa dinastia, os lombardos vão ter uma certa estabilidade, mas continuam com as suas migrações, até chegar em 489 nas regiões que ficavam entre a Morávia e a Boêmia, que é onde viveu também um outro povo bárbaro, que eram os rúgios. E aí finalmente eles chegam na planície da Morávia, que é onde atualmente ficam as cidades de Viena, na Áustria, e de Bratislava, na Eslováquia. Isso já na época do rei Tatão. Bom, eles nesse território encontraram outro povo, que eram os Érulos. E ali eles tiveram que pagar tributos para os Érulos, mas eles não aguentaram muito tempo essa situação, se rebelaram para cima dos Érulos e aconteceu uma batalha sangrenta no ano de 508, com a derrota dos Érulos e que acabou sendo a conquista daquele território. Os Érulos desaparecem daquela parte ali do Danúbio. Lembrando que eu contei essa história no vídeo sobre os Érulos, que eles tinham o seu reino, que era o reino principal no Danúbio, e um outro reino na Itália. E foi quando justamente os lombardos haviam os atacado no Danúbio que os enfraqueceu e que não tinha sido um bom negócio ter ido para a Itália. E aí os lombardos acabam se tornando ali a grande potência no antigo reino Érulo no Danúbio. Já na década de 540, os lombardos, agora liderados pelo rei Alboínio, eles voltaram para a Panônia, mas dessa vez eles tinham o consentimento do imperador bizantino Justiniano o Grande para enfrentar os gépidas. E aí, em 560, Alboino conseguiu finalmente derrotar os gépidas, os tornando vassalos. Já 8 anos depois, Alboínio acabou sendo derrotado pelos ávaros, sendo expulsos de lá, e ele reuniu as tribos dos gépidas, saxões e bávaros. E de lá eles partiram finalmente para a Península Itálica. Os lombardos chegaram na Itália e conquistaram a Cividale del Friuli, que era onde eles fundaram o seu primeiro ducado no ano de 569. Alboino deixou o sobrinho dele chamado Gisufo governando esse ducado. Depois vieram outras cidades italianas que foram caindo sob o domínio lombardo, como as cidades de Vicenza, Verona e Brescia. Depois eles conquistaram uma das principais cidades da Itália, que era Mediolano, a antiga Milão, e chegou até ser por um breve momento também capital do Império Romano, na época do Constantino, que tinha passado por uma guerra gótica e estava enfraquecida, e o exército bizantino que estava por lá não teve condições de defender o território do ataque dos lombardos. Aí na época do imperador Justino II, ele mandou o seu enxarca defender as cidades costeiras da Itália, porque lá essas cidades poderiam receber o apoio da marinha bizantina, que era uma marinha bastante potente, inclusive falei sobre isso lá na saga bizantina. Pávia foi conquistada em 572, caindo em 3 dias, e acabou se tornando a capital do reino lombardo. Nos anos seguintes, os lombardos partiram para o sul da Itália, conquistando a Toscana, onde fundaram 2 ducados, que foram o de Spoleto e o de Benevento, e esses ducados foram os que duraram mais tempo. Os bizantinos só conseguiram manter o controle da região que ia de Ravenna até Roma, que inclusive foram ali a última e a primeira capital do Império Romano. Ao chegar na Itália, os lombardos, em parte, eles eram pagãos, outros eram cristãos arianos. Apenas depois de algumas disputas com a igreja, poder aceitar aquela presença bárbara lá, é que eles foram ali
se convertendo ao cristianismo de Nicéia e da Calcedônia, que ficou conhecido aí depois como o catolicismo, e as tradições romanas no século VII. O território lombardo passou a ser dividido em 35 ducados que eram governados por um rei. Ele administrava os territórios através de um emissário que era chamado de Gastaldo. Os ducados eles tinham uma certa independência, o que vai causar um problema que era a falta de unidade. Isso vai enfraquecer o reino dos lombardos. Os bizantinos começaram a se recuperar dessa invasão dos lombardos na Itália e também uma outra ameaça chegava, que era os francos, passaram a se tornar uma grande ameaça para os lombardos, o que levou inclusive os lombardos a perderem ali o controle de Benevento e Spoleto. Bom, agora eu vou falar como era a estrutura social dos lombardos na época das migrações. Bom, existiu uma Assembleia Geral, que decidiu dividir as tribos em cantões. E eles escolhiam qual seria o líder desses cantões e qual seria o líder de guerra de cada um desses cantões. Esses líderes sempre vinham de uma casta mais nobre. E com o decorrer do tempo surgiu a figura do rei, que seria ali o representante do povo. Com relação à religião, como eu já mencionei aqui no início do vídeo, eles seguiam o paganismo nórdico, eles cultuavam os deuses nórdicos, e durante o período em que eles viveram na Panônia, eles sofreram uma certa influência dos sármatas, e ficou caracterizado com um símbolo que era de uma ave, como se fosse um pombo, que era utilizado em seus estandartes e também que era colocado na frente da casa de algum guerreiro que havia caído em combate. Com relação à arte, como eles viajavam o tempo todo, então eles produziam o que eles podiam carregar com eles, então era mais a questão das joias e também das armas. E o estilo germânico vai ser alterado, nesse período que eles viveram na Panônia, e depois, quando eles chegam na Itália, eles vão sofrer essa influência cristã e também bizantina nas construções, nas igrejas, essa questão dessa arquitetura, e também nos afrescos que serão feitos ali dentro dessas igrejas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esta foi uma primeira parte deste vídeo. Se vocês quiserem que eu traga o reino lombardo e vamos ver ali todos os inimigos que os lombardos enfrentaram, como os bizantinos, os francos, inclusive os árabes, deixa aí embaixo nos comentários, ou também respondam a enquete que eu vou fazer amanhã, se vocês querem a segunda parte com a história do reino lombardo, ou se vocês querem uma outra enquete. Bom, estarei retornando agora amanhã com Curta com o Zelota, e eu vou falar justamente sobre uma característica bem interessante que levou a esse nome lombardo, dado ali pelos vândalos. E no sábado teremos a saga bizantina com a história do reinado do Nicéforo II, Nicéforo Focas. Então a gente se vê agora no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.